papel do treinamento, da capacitação do gestor? No caso do Alex, onde é que entra... Qual é o impacto que você atribui à capacitação formal, né? O curso que a gente fez, de repente as viagens para ver feiras e visitar fábricas. Quanto disso impacta no desenvolvimento das ideias? Cláudio, impacta muito. Assim... Eu estou te perguntando porque outro dia eu tive uma discussão com meu irmão, que é meu sócio, e eu falei, não, cara, a gente tem que ir de 2 em 2 anos, a gente tem que teve o Harvard OPM Renew, né? Então a gente foi, né? Aí você fica uma semana lá em Boston, no ambiente Harvard, que é aquela coisa, né? E você diz, cara, eu tenho que vir aqui e tal. E o Eduardo falou assim, cara, a gente pode vir porque é legal, mas para mim não está fazendo muita diferença. E, pô, para mim faz. Então você vê que o impacto é diferente para as pessoas, né? A gente foi lá, fez o mesmo curso. Para mim foi uma mudança foi antes e depois, né? Foi das minhas bifurcações de vida. E ele assim, achou legal, mas não... Cláudio, eu acho que não tem fórmula que funcione para todo mundo, né? Por acaso eu fui esse ano também, no começo do ano, fazer um curso novo lá em Harvard de estratégia. Fiquei uma semana lá também, aqueles cursos semanais. Para mim foi muito produtivo, porque a gente se formou, tinha 10 anos já no nosso curso. Eu já vi vários insights em metodologias novas de gestão que eu nunca tinha ouvido falar. E que eu via outras pessoas já tratando disso ali na sala com conhecimento. Eu falei, que legal. Tipo o quê? Não, da forma de você analisar oportunidades e bifurcações em estratégia. Legal. O conceito de analisar vantagens e desvantagens de você tomar decisões estratégicas, em alguns estudos de caso que a gente fez, que me fez pensar, de falar assim, pô, eu realmente não tinha olhado nunca dessa maneira. A gente tinha estudado estratégia sob um outro aspecto. Então, eu acredito que, dependendo da função que você está, quer dizer, independente da função que você está num negócio, numa empresa, seja você liderando, seja você liderando e liderado, ou seja você apenas só sendo liderado, começando a sua carreira, a absorção de conhecimento tem que ser constante. Primeiro porque a gente deprecia, né? Nosso conhecimento, a gente para de ler, você para de falar, você esquece. Você para de falar um idioma, você começa a esquecer. Então a gente deprecia o conhecimento. Sem dúvida. Segundo, que o conhecimento muda. Novos aprendizados, novas tecnologias, novos estudos. E terceiro, porque é a maneira de você se diferenciar e você pessoalmente estar na frente do seu concorrente. Né? Você não precisa estar 10 passos na frente do concorrente, você precisa estar 1. Mas você tem que estar 1 sempre. Não adianta você estar 10 e depois ele vir te atropelar. Então eu acredito que a jornada de aprendizado é constante. Eu vejo que hoje eu fui buscando outras formas de aprendizado diferente do que eu fazia antes, na medida que eu fui mudando um pouco a minha função no negócio. Mas eu incentivo muito a liderança da empresa, o grupo de gestão, sob formas de aprendizado. E digo para eles que isso daí independente de estar na Limpando ou não estar, é a diferenciação deles em relação ao mercado de trabalho. Então, eu acredito muito, sou chato em relação a isso, de falar isso para as pessoas e, no fundo, desejando o melhor para eles. Né? Uma mentoranda antes, que ela também, ela montou, ela e o irmão, o pai deu uma empresa, não sei o que, eles são sócios em partes iguais nessa empresa. Só que ela que trabalha, o irmão não faz nada com nada. O irmão é um playboy. E ele vai lá para coletar o dinheiro no fim do mês. Ela fala, bom, então você tem que ter um prolabore, é o que diferencia o teu trabalho. Uma coisa é sociedade. Eu coloco 50%, eu tenho 50% das cotas. Outra coisa é a remuneração pelo trabalho. Se eu estou lá trabalhando, tocando empresa, etc. e tal, eu mereço uma remuneração diferenciada daquele que apenas tem uma participação no negócio. Se isso não acontece, impressão minha, ok? Estou validando contigo. Se isso não acontece, ou a pessoa que está trabalhando, ou os que estão ao redor, cônjuge, amigos e tal, não sei o quê, em algum momento vão começar a ficar insatisfeitos. E, pô, tô trabalhando pra cacete, tô ganhando a mesma coisa que o outro que não trabalha, eu que aqui tô tocando o negócio nas costas. Então, assim, eu sempre induzo, sugiro, recomendo aos meus mentorandos que, cara, estabelece um prolabore. O prolabore é o custo de uma pessoa fazendo o que você faz lá. Então, quanto custa um gerente aqui? Custa, sei lá, X reais. Esse é o valor do teu prolabore. O resto é sociedade. Se não for assim, eu acho que existe uma disparidade.
Mas eu tô te colocando porque isso é uma impressão. Como eu não tenho esse problema, porque na minha empresa é assim, os gestores ganham um Prolabore e os que não são gestores não ganham, eu nunca enfrentei esse problema. Você não enfrenta esse? Não tem essa... Não, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque, assim, eu tenho, por eles, um sentimento de gratidão tão grande, sabe? E eles me proporcionaram, aos 55 anos, eu ter a possibilidade de entrar num negócio completamente novo para mim, que eu não entendia nada de nada, e ser o trabalho mais prazeroso que eu já tive na vida e o trabalho que melhor me remunerou até hoje na vida. Então eu sou muito afortunado de ter pessoas que me salvaram, me resgataram. Meu barco estava realmente, literalmente afundando e esses caras me resgataram. Sabe? Então, inclusive quando eles me convidaram, eles falaram, se você ficar sozinho na loja, você ganha Prolabore. Agora, mas o Ricardo vai ficar com você ali em São Conrado, você vai juntar um dia ou outro para ir nas outras lojas, mas você não vai ganhar. O jogo foi esse. Depois que o Ricardo saiu, eu ganho muito bem, assim, é suficiente, eu não preciso de Prolabore. Sabe? Então, assim, e eu tenho muita gratidão por eles, e um deles agora está com plano de ir para Portugal, e eu falei, não tem problema, você pode ir, você só me dá o número da conta que eu vou depositar para você, sabe? Porque, assim, eu tenho prazer de ir para ali, sabe? Eu tenho prazer de trabalhar, e uma coisa que mais me dá prazer é assim, eu não sou do ramo, e eles tinham muita desconfiança de me deixar lá sozinho, quando a gente comprou a loja do Recreio. Que você é um adepto da automação e da organização. Como é que isso surge na MN? Em que momento isso surge na MN? Surgiu desde o início? Você desde o início já queria sistemas automatizados? Não. Então, conta um pouco como é que foi essa evolução. Ele surgiu de tanto sofrer com a desorganização. Ok. Eu acho que não tem... E nós começamos a virar para uma organização muito forte, um controle, processos, né? Uma gestão mais atuante em controles a partir de 2018 só. Recente. Recente. E você acha que isso teve algum impacto no crescimento da empresa? Tipo assim, você tem uma curva antes e depois da automação ou da organização, vamos chamar de organização, porque não é necessariamente automação, é a preocupação com processos? É que tem um detalhe muito importante. Bora. Né? A partir de 2018, o mercado brasileiro... Nós estamos numa crise ainda, né? Isso acho que começou por volta de 2016, né? Tivemos alguns momentos ali de algum respiro, mas... Eu não lembro de nenhum momento do Brasil que as pessoas não me falassem em crise. Para mim, a gente está eternamente em crise. Mas eu acho que no nosso setor, no texto, a gente teve um momento de uma tranquilidade, que durou muitos anos. Quando abriu o mercado para importação, então nós podemos considerar que de 91 até 2015 o setor têxtil expandiu muito, né? Como um todo no Brasil. Mas a partir de 2016, né? Depois da questão do impeachment que nós tivemos, né? O último que a gente teve, o mercado ele veio em dificuldade, né? E nos últimos anos, principalmente, com essa retirada de poder de compra das classes com menos condições financeiras, o mercado se encolheu, né? Mas o que Isso mesmo no pré-pandemia, né? Começou um pouquinho antes do pré-pandemia essa retração, né? E na pandemia... Como é que você enfrentou a pandemia? Como é que foi a pandemia para a MN? Nós só sobrevivemos porque nós estávamos num outro processo de organização, de gestão, de tecnologia, de automação, né? Senão a gente, acho que não tinha conseguido dar conta. Porque nós tivemos que fazer o home office assim, de uma hora para outra, tivemos que vender à distância, e antes de 2018 o nosso controle de estoque era muito precário, né? Então eu não sabia o que eu tinha para vender, eu tinha que olhar e achar e vender, né? Era bem difícil. E aí, como aconteceu isso em 2020 e a gente já tinha alguma organização, né? Porque organização, você sabe, lá você fala, eu vou virar a chave e vou me organizar. Não é 2 anos.
Amanhã. Então, a gente... Inclusive o processo com vocês... Quando é que você caiu na mão da Nasajon? Foi em 2000 e... Foi antes da pandemia? Sim, nós começamos com a Nasajon com contabilidade e recursos humanos. E gestão e departamento pessoal. Mas quando é que a gente entrou Isso com ERP? foi... ERP você chegou em 2019. 2019, então. Eu lembro que houve um processo, uma dor na implementação, porque vocês eram um cliente grande para nós na época e houve muita necessidade de personalização. Mas uma coisa que chamou a atenção, que chegou até os níveis mais altos, né, foi a cobrança amigável. Isso é uma coisa que sempre chamou a atenção para nós. Com relação a MN, que tem cliente que reclama qualquer coisinha, né? Mas ele quer te bater, vou acionar vocês. E tá, faz parte do jogo às vezes, mas a grande maioria tá satisfeita porque tá bom, e de repente a gente encontra um ou outro, como vocês, que dizem só, eu quero mais do que vocês estão me dando, e vamos fazer juntos. E assim, mas você me prometeu pra terça, tá aqui, hoje é quinta, vamos... Então, assim, é uma cobrança, mas uma cobrança construtiva, vamos chamar assim. Houve algumas demandas mais fortes, mas eu sempre chegava para nós de que não, eles são parceiros, vamos atender e vamos priorizar. Isso num contexto de uma empresa que está preocupada sempre com atendimento. Nós somos disparados em qualquer ranking. A Nasajon é a empresa que melhor atende o cliente, né? É isso mesmo. Você já teve experiência antes, né? Então, a perfeição não existe, mas desde que você tenha com quem falar, fica mais fácil. Eu estava te comentando agora nos bastidores sobre uma televisão que eu comprei que veio com uma mancha, eu não tenho com quem falar, então isso... E eles vão te ganhar pelo cansaço. Bom, acabar se não é tão relevante, mas então tem a experiência de uso e tem o uso propriamente dito, né? Então, depois que passamos essa fase de preparo, né, de migração, como é que a tua empresa evoluiu com os processos automatizados? Isso é engraçado, E não né? é só na Nasajon, né? Você deve ter outros fornecedores em outros setores, até Excel vale, né? Mas... Quando nós decidimos virar a chave e nos tornar uma empresa... controles, com organizações, com processos, com departamentos, uma hierarquia. Eu tinha uma ilusão de que isso era um processo que ia ser mais fácil, ia melhorar a minha vida, eu ia curtir mais, não sei. Eu ia abrir uma porteira de facilidades na minha vida. E aí não, né? Porque você, quando começa a fazer esse tipo de trabalho, você acha muita coisa, né? E aí você tem que resolver, porque você é desorganizado, você trabalha no escuro. O que aconteceu. Então você sai dessa coisa de estar vulnerável e você começa a controlar vulnerabilidades e aí tudo bem. Isso é um ganho porque você fica mais tranquilo, né? Na questão, você tem mais controle. Mas, por outro lado, o que acontece? Parece que existe um vício. Parece que quanto mais organizado você está, mais desorganização você enxerga. É isso. Né? E aí... Como em qualquer coisa, né? Cada vez que eu estudo um assunto, eu vejo quanto mais há para estudar. Idioma é assim, né? Parece que quanto mais você fala, menos você pensa que você fala. Isso. Então a gente vem nesse processo, né? De, poxa, isso está com problema, precisamos corrigir, né? E a gente vem... Eu acho que hoje, o que a gente fez com a empresa tem muito mais condição de crescer do que ela tinha antes. E a empresa, ela teve condições de suportar esse momento difícil para o setor têxtil, né? Que se acentuou a partir de 2019 e esse ano específico tá bastante... O varejo do setor têxtil está muito retraído. É mesmo? Eu achei que estava indo... Agora ia ter um... Não, a gente acha que vai ter. Mas tem ainda que não ter, veio. porque as condições macro, eu acho que elas estão melhores. Mas não veio ainda. Então, a gente vê as empresas, os grandes consumidores, os grandes players do setor de vestuário, os magazines, eles vêm performando numa situação um pouco retraída, entendeu? Então, não estão demandando
muitos pedidos para as indústrias de roupas, para as confecções, né? Tá. Que a gente chama, que são os nossos clientes. Os nossos clientes, basicamente, são as confecções.